Bora lá. 91 dias e contando. Pedagogia da corporeidade e seu epicentro didático. Estruturação da aula laboratório. Por Pierre Normando Gomes da Silva. Resumo. Este ensaio metodológico tem ênfase na estruturação didática da aula laboratório da pedagogia da corporeidade, a LPC, abordando a educação física como campo de intervenção produtor de linguagem. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade é apresentada em sua episteme semiótica, qualificando os 3 modos da experiência de aprendizagem: primeira idade, secundidade e terceira idade, desdobrada nas finalidades de experimentação, conhecimento e amor. Por fim, apresenta a metodologia da aula laboratório da pedagogia da corporeidade, organizando situações de movimento por 3 categorias: sentir, reagir e refletir, e objetivando alcançar 3 efeitos cognitivos: encantar, singularizar e generalizar. K. Rhodes, Class Physical Education, School, Play, Corporality. Introdução. Objetivamos nesse ensaio teórico-metodológico tratar sobre a estruturação da aula no ensino da educação física escolar. Entendemos que esse artigo pode auxiliar os professores em suas escolhas e tomadas de decisão didáticas de acordo com suas próprias concepções de formação humana e ideário de educação e sociedade, partindo das necessidades de aprendizagem dos seus aprendizes e dos interesses políticos institucionais. Essa preocupação com a ressignificação da aula de educação física não é nova. Há pelo menos 3 décadas pesquisas que anunciam elementos para a estruturação de aulas que ultrapassam os valores exclusivos da esportivização. Destacamos alguns para efeito ilustrativo, tais como valorizar a cultura corporal de movimento em suas variadas formas de expressão popular, contemplar questões de gêneros para evitar a exclusão de gênero, adotar princípios de inclusão, diversidade, complexidade e adequação das atividades aos aprendizes, evitar o bullying nas aulas de educação física. Além das recomendações presentes nas abordagens de ensino para a educação física escolar, destacamos crítico emancipatória, crítico superadora, aberta à experiência corpo inteiro, desenvolvimentista. A relação é enorme, mas para o momento nos é útil destacar o esforço de diversos autores em contribuir na ultrapassagem da orientação filosófica tradicional de preparação física e treinamento técnico desportivo, aquecimento, propriamente dita, e volta à calma. Não que esse modelo não tenha seu lugar, é um escrito de saber, mas é preciso, no mínimo, ampliá-lo, porque a concepção de aprendizagem ativa, a diversidade cultural e formação humana para a autonomia foi incorporada à educação física brasileira desde o final dos anos de 1980. Destacamos Freire, 1989. Contudo, a lacuna sobre a estruturação na aula educação física escolar brasileira ainda é um grande problema. A aula de educação física, por falta de uma sistematização clara e apresentação de resultados ambíguos, é compreendida na escola por gestores e demais colegas do ensino como sendo útil para os alunos liberarem suas energias,
já que na sala de aula os conteúdos intelectuais exigem contenção. Talvez isso ocorra pela distância entre as produções universitárias e as demandas dos professores na escola ou pelo descompromisso ético-profissional de alguns professores, como revela a pesquisa de Sylvie Brecht, 2012. Nessa direção de ressignificação, resolvemos apresentar nesse artigo a estruturação de aula da educação física escolar pela pedagogia da corporeidade. Dizer pedagogia da corporeidade significa historicizar o pressuposto de Assmann, 1998. Somente uma teoria da corporeidade pode fornecer as bases para uma teoria pedagógica. E compreender a educação de modo geral e a educação física de modo específico como pertencente ao campo dos processos vitais complexos de sistemas e interações cognitivas ou significativas com o mundo, portanto, uma prática de intervenção comprometida com a produção de sentido ou linguagem. Trata-se de uma teoria pedagógica que vem sendo desenvolvida por meio de pesquisas e programas de ensino pelo Laboratório de Estudo de Pesquisa em Corporeidade, Cultura e Educação, LEPEC, desde o ano de 2006, visto que as pesquisas de laboratório são sempre do tipo pesquisação, fazendo intervenção didática junto a diferentes grupos. Portanto, o primeiro esforço foi sistematizar a ação educativa da pesquisa junto às demandas dos pesquisadores. Nessa teoria, a aula é compreendida como a única mestra da pedagogia, porque tudo é feito por ela e a partir dela, portanto, o seu epicentro didático. Assim foi o histórico do desenvolvimento da pedagogia da corporeidade, pois antes dessa teoria sistematizar-se como discussão teórica pela fenomenologia heideggeriana, semiótica, Peirciana e psicanálise freudiana, iniciou-se pelas orientações a demandas de professores em formação e aos desafios do território docente junto a escolares e outros públicos, idosos independentes químicos. Essa estrutura de aula laboratório da pedagogia da corporeidade foi também maturada durante 2 décadas na supervisão de estágios supervisionados em educação física nas escolas públicas, tendo de dar respostas a questões de formação profissional e aprendizagem significativa. A pedagogia da corporeidade compreende as situações de movimento como objetivo de ensino da educação física pivô da aprendizagem escolar, esportiva, de lazer e promoção de saúde. O centro do processo e organização do ensino nessa concepção não está nos aprendizes fazendo suas experimentações motoras, nem nos professores tratando do conhecimento da educação física na escola. Ginásticas e programas de treinamento, funcionais exercícios esportivos, danças, esportes e atividades recreativas de lazer, práticas coreógrafas ou circenses, exercícios terapêuticos, lutas, brincadeiras populares e tantas outras manifestações do jogo. Antes está no encontro da intencionalidade pedagógica do professor e do interesse do aprendiz e da disponibilidade do ambiente físico e social. É o reconhecimento de que a produção do conhecimento pedagógico é de responsabilidade do professor com sua formação política e profissional. Também do aprendiz, com os seus interesses sociais, motivações e cultura, bem como do ambiente construído para a aprendizagem, que inclui desde estrutura física e espacial, arquitetônica, material didático disponível,
até a lógica de organização e funcionamento implementada pelas gestões escolares e políticas públicas. De acordo com a concepção de mediação na pedagogia da corporeidade, não se restringe aos professores, com seus saberes de transposição didática, mas a todo o ambiente gerado pela situação de movimento, por nós denominada de zona de corporeidade. Até porque a aprendizagem é compreendida como uma ecologia cognitiva que envolve a coletividade cígnica formada por todos os seres, humanos e não humanos. Afirma Lev. Cognição é o resultado de redes complexas onde interage um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. O privilégio recai sobre a situação de movimentos gerados pela própria circunstância do encontro. O encontro é entre mestre, aprendiz e ambiente. Não é possível compreender a pedagogia da corporeidade sem considerar a implicação pedagógica dessa tríade. O mestre, o professor, é aquele comprometido com o bem da humanidade do planeta e atua despertando pelo conflito o gozo da expressão criativa do conhecimento. Einstein, Apud Essman, 1998. O aprendiz ou aprendente é aquilo que aprende com a situação ou agente cognitivo que se encontra em processo ativo de estar aprendendo. Essman, 1998. E ambiente é o meio que o cerca ou compõe o contexto de aprendizagem, é o substrato espaço-temporal, técnico e socioemocional do processo de ensinar e aprender. Sendo assim, ensinar é fazer conscientemente emergir experiências de aprendizagem, e aprendizagem é envolvimento com o entorno, reagindo às circunstâncias e reorganizando-se como corporeidade. Nessa perspectiva pedagógica, a pedagogia de corporeidade e o processo de ensino-aprendizagem complexo envolve o encontro de três agentes: educador, educando e ambiente. Trabalha com a situação emergida desse encontro, zona de corporeidade, e atenta aos efeitos produzidos na ambientação, seja das adaptações cognitivos, motores e transformações subjetivas. A compreensão é ecológica e ontológica, porque as situações de movimento são tratadas como modos de ser interagindo com o mundo, aprendendo a estar vivo numa relação vital, portanto, expansiva e criativa. Por isso, a educação física é abordada como campo de comunicação ou linguagem, por ser uma relação intermediada pela multiplicação dos signos, fundamentada numa tríplice teorização do ser como os outros, Heidegger, da semiótica, produção de sentido, per se, e da simbolização psicanalítica, Winnicott, 1975. Portanto, as situações de movimento são investigadas e tratadas pedagogicamente como o modo de significar experiências culturais de copresença da interação agente-ambiente e dos agenciamentos de subjetivação. Decorrente desse pressuposto, tomamos a situação de movimento como sendo o espaço experiencial dos modos de ser corporeidade. Corporeidade é forma viva em que vamos nos moldando em correspondência ao entorno físico e histórico-cultural. É nossa condição existencial, material e imaterial, de vivermos, de aprendermos a estarmos vivos no mundo circundante. É nossa condição ecológica, natural, cognitiva e social de adaptação regular ao mundo, ao tempo que adapta ao mundo e a si mesmo por meio de ações e simbolizações. É um modo frequente de estabelecer essa
interação agente-ambiente, nos organizando nas circunstâncias, seja pela ação realizada no mundo, seja pela simbolização dessa ação interiorizada. Enfim, corporeidade para a pedagogia da corporeidade é nossa condição de aprendiz e do viver no e com o mundo. A pedagogia da corporeidade é uma teoria pedagógica que vem se consolidando por meio de inúmeros resultados e pesquisas, resultados no âmbito escolar, da ampliação sensorial, responsabilidade ambiental, na educação infantil e ensino fundamental 1, no âmbito do esporte, com aprendizagens entre escolares, fundamental 1 e graduandos em educação física e treinamento entre paraolímpicos, no âmbito da cultura, com investigações das tradições da cultura popular, futebol, samba, capoeira, danças folclóricas, no âmbito da saúde, para com idosos dependentes químicos. Esses resultados são consultados em diversos artigos afins. Como o paradigma é situacional ou ecológico, porque pensa a unidade organismo e meio circundante. A pedagogia da corporeidade está focada nas relações sígnicas entre os agentes e deste com seu ambiente. Sendo assim, a pergunta que esse artigo objetivo responder é: que estrutura da aula de educação física favorece a produção de sentido como resultante da interação significativa entre os participantes em seu meio ambiente?